E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu quero falar com vocês hoje um assunto que provavelmente se estenda num vídeo muito longo ou não, e por mais que não pareça, ele está atrelado à questão da abstinência, não propriamente da dependência química, mas muito ligado ao processo de comunhão pessoal, de identificação e principalmente de maturidade. Então eu estou fazendo essa apresentação para quem está aqui comigo, para quem já me acompanha, já pode ter visto em meus trabalhos que muitas vezes eu consigo colocar um título, um tema, um assunto pontual, uma temática mais assertiva, mas a minha natureza, a minha essência, ela é subjetiva, ela é esotérica, por mais que ela venha em cima de um questionamento de algo muito, até mesmo científico na questão da veracidade e ou do nível de conhecimento profundo sobre qualquer tipo de assunto, eu tenho uma linha muito romantizada, muito filosófica, muito poética. Eu vivo em cima de uma dramatização muito sensível e os meus assuntos, eles muitas vezes voltam em cima disso. E mais do que somente a questão da drogadição, do vício, da dependência, da adicção, eu vivo um autoconhecimento, uma individuação, uma singularidade, uma presença de mim com o todo. Os meus assuntos, eles são existenciais, eles são amorosos, são questionamentos sobre a vida. Então não tem como fugir disso quando a gente estiver conversando por aqui, porque isso faz parte da minha natureza. E eu fiz essa apresentação aqui prolixa e longa para poder falar sobre o que eu quero, porque talvez eu nem entre em relação aos assuntos de drogas, mas eles fazem parte de um processo a partir do momento que eu fiquei abstêmio, hoje 10 anos sem o uso de álcool e drogas, e ainda fazendo uma virada na idade, eu estou para completar 40 anos, então muitas coisas estão ligadas, inclusive aos meus valores, aos meus princípios, ao que eu tenho de gosto, de preferência, o que eu estou reciclando, reinventando, reformulando, descobrindo, excluindo, numa série de coisas que só fazem parte da vida e que, como eu sempre digo, antes o problema ele estava ali em evidência em relação ao álcool e à droga, mas hoje já não tendo o álcool e a droga, eu tenho outras coisas que são da vida e são as coisas que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, vamos entrar no assunto. Eu quero falar sobre estética, imagem, beleza, questões visuais, tudo ligado ao meu olhar artístico e hoje muito adulto, muito maduro. Por que eu estou dizendo isso? Pois bem, vamos lá. Eu vou dizer para vocês. Hoje, nós vivemos um reflexo de toda realidade da existência, que é a ansiedade da comunicação. Todo ser tem, mesmo que sem o conhecimento, mesmo que oculto dentro dele, a necessidade de se comunicar. É como se fosse uma necessidade de identificação externa. Então, se a gente pegar desde a época rupestre, a origem cuneiforme da escrita, toda a relação de comunicação, de externalização, de visão externa do ser, ele está ligado a esse diálogo de extensão dele mesmo. Inclusive, isso tem um elo de ligação, a necessidade de apego à vida e a tentativa da imortalidade de seu próprio ser. Assim a gente encontra todas as passagens pela história retratadas pela arte, e aí a totalidade, a grandiosidade da arte que eu quero colocar aqui em cima disso tudo, onde temos estátuas, temos livros,
temos criações de deidades, temos criações de governanças, temos criações de heróis e etc. São necessidades egóicas externalizadas de um próprio ser para então a continuidade da sua existência. A gente não precisa nem ir muito longe. Ter filho é isso. É uma necessidade de extração e continuação, ligação de algo seu para com então a existência terrena, plana, desta dimensão ou qualquer outro nível de título que agradar o seu próprio conhecimento nesse aspecto. E nesse processo, eu hoje, nos 40 anos de idade, 10 anos abstêmio, nós que estamos vivendo aqui uma era digital que é muito boa, é uma ferramenta que nos permite ter um nível de informação, de conhecimento, até mesmo de sabedoria, porque as informações estão disponíveis para todos, exceto algumas exceções aí de extrema radicalidade. E assim, muitas coisas que são globalizadas, desse universo, né, de fácil acesso, estão também ligadas à questão de ícone, de signos, de imagens. Nós nos tornamos pessoas de rápida identificação, de uma comunicação não verbal que está totalmente ligada à imagem, à semiótica da imagem, né, à simbologia dela. Então, assim, de uma certa forma, a beleza estética, ela está totalmente atrelada a isso. O design de automóveis, as arquiteturas, todas as questões de cunho visual fazem parte deste conjunto de identificação e comunicação. Desde as questões religiosas, enfim, todas elas estão, de uma certa forma, unificadas nessa questão de imagem. E a estética faz parte disso. A estética, ela faz parte, ela compõe essa natureza. Nós temos os hábitos dos padres, nós temos os mantos budistas, nós temos as fardas, nós temos os uniformes de escola, nós temos as alegorias de carnaval, nós temos todas as representações de deuses, nós temos as nossas vestimentas que são culturais, que são regionais, que são de países, que são de identificação. Nós temos as marcas nos corpos, as tatuagens, nós temos muitas coisas. Nós temos dentes de ouro, são diversos signos que vão nos colocando num nível de pertencimento ou de busca de pertencimento de algo com alguma coisa, de qualquer coisa que seja, para então que possamos nos sentir parte. E isso tudo está atrelado ao que eu quero dizer em relação à imagem, à estética, ao visual, à beleza. Porque não é de agora o que nós vivemos em relação à pseudo-padronização do que é belo, da beleza. Isso já existe há muito tempo, enfim. Eu não quero entrar nesse aspecto, não quero entrar nesse assunto, mas o que eu quero trazer é o nível de espelho que eu estou vivendo em conseguir enxergar a beleza do homem, do ser, em mim mesmo, através do que eu reconheço nele, em todas as imperfeições e nas perfeições que estão nas imperfeições. Vamos começar a entrar no assunto para a gente poder entender o que eu quero dizer e fazer com que talvez você se desperte ou cultive ou exclua qualquer coisa que te faça bem em relação ao aspecto da beleza, da estética, da imagem, do visual, que de uma certa forma compõe a nossa existência. Não tem como subtrair, excluir, deixar de uma forma de lado algo que é tão natural na nossa vida. Então, o que vem acontecendo comigo é o seguinte: rapidamente, pela facilidade das redes digitais sociais, encontramos uma padronização de beleza, hoje, inclusive com alguns nomes de harmonizações e etc., que são muito legais.
a tecnologia, a medicina, a ciência, ela está aí, ela avançou de tal forma que nos favorece, inclusive com a saúde. Hoje nós encontramos pessoas de 50 anos que têm uma vitalidade, uma jovialidade de pessoas de 30. Então, assim, antigamente, 20 anos atrás, mais ainda, uma pessoa de 50 anos estava relativamente acabada, entre aspas, sem ser pejorativo e nem desdenhando. E hoje uma pessoa de 50 anos está voando. A medicina avançou, existem diversas reposições, existem diversas inserções, existem diversas coisas que favorecem. A nossa velocidade está diferente, a resposta está diferente. Física, até mesmo, abrindo um parênteses para a gente depois linkar alguns assuntos, essa busca do Eldorado, né, fazendo aí uma metáfora, ela está gerando também um nível de descontentamento, de insatisfação, de obsessão, quase que num nível patológico, uma enfermidade da psique, do self, naquela idealidade do padrão. Então, geram-se assim distúrbios, transtornos, neuroses de aceitação, enfim, uma série de coisas que vão gerando ali ansiedade, melancolia, tristeza, depressão, pânico, atrelados a essa superfície, a essa vitrine de padronização do que seria o ideal e o belo, sem que isso esteja, então, que seria o processo natural, vindo de dentro para fora, sendo um complemento, fazendo parte de um conjunto que vem do interior para então o externo. O processo inverso ele também funciona, muitas vezes é do externo, consolida-se o externo e aí internaliza-se aquilo e aquilo se transforma numa comunhão positiva. Mas se não houver essa ligação entre o corpo, a mente, a emoção, o sentimento, o espírito e etc., entra num âmbito que vivemos também, que infelizmente a gente está passando ainda por um processo de entendimento em relação à padronização superficial e rasa da estética, da beleza, da imagem, do visual. Fecha parênteses. Retomando. Hoje, essas facilidades da ciência, da medicina, elas estão deixando com que as pessoas encontrem aquilo que ela não encontrava. Então, poxa, ela não gosta do queixo, não gosta do nariz, não gosta das marcas, não gosta do corpo. Existem facilidades, desde as questões da alimentação, das práticas esportivas, das questões medicinais, então aplicações de coisas que vão rejuvenescer, que vão favorecer, que vão diminuir, que vão aumentar. E assim as pessoas vão encontrando a sua satisfação de identificação interna ligada à estética, à beleza, aquela contemplação que a faça sentir parte também. Isso é muito legal, eu gosto, eu acho ótimo. Porém, para a gente poder entender nesse longo vídeo cheio de cuidados aqui, a palavra, ao sentimento que eu estou trazendo, eu estou fascinado, apaixonado, encantado pela beleza natural de todas as pessoas, de todos os seres. Eu já venho numa comunhão com a vida novamente retomada, aquela sensibilidade de olhar um pássaro, uma borboleta, a árvore, a formiga, o sol, a lua, enfim, até mesmo aquela conexão junto ao alimento, à água, ao sono, como se eu tivesse mesmo participando da vida. E isso é muito legal. Eu consegui retomar equilibrando com todas as responsabilidades atribuídas da vida, a vida um pouco mais corrida. Então, de uma certa forma, né, a gente tem hoje uma brincadeirinha aí de ir equilibrando os pratinhos. É legal que essa minha sensibilidade, ela também é um pratinho que está girando. E isso é muito bom porque isso me aproxima das pessoas, estabelece um vínculo de empatia real, sem a necessidade de uma resposta, sem uma necessidade de uma recompensa, apenas de uma admiração.
Então hoje eu estou vivendo um processo que para mim é incrível, porque eu já tive na minha infância aquela sensação de despertencimento, eu já me senti feio, eu era uma pessoa insegura, eu tinha uma certa timidez, e tudo isso estava dentro de mim. De fato, quando eu converso com as pessoas, tirando os familiares que estavam ali mais próximos, mas os amigos antigos, eles queriam estar comigo, gostavam da minha presença. Então, muitas vezes, essas coisas elas estão dentro de nós e a gente precisa trabalhar isso ao longo da vida para poder ter um real conhecimento do que somos e nos colocar da forma que a gente almeja e que já temos e que muitas vezes a gente não consegue entender e identificar. E essa está sendo uma das ligações junto à beleza. Eu, de uma certa forma, tinha um olhar de uma beleza padronizada, fiz diversas coisas em mim mesmo, buscando essa padronização da beleza, então eu faço parte desse núcleo, já usufruí da medicina, já usufruí de diversos artifícios em prol dessa capacitação harmoniosa da estética globalizada. E aos poucos eu fui internalizando, então eu usei esse processo externo para poder me reconhecer e comecei a conversar internamente com aquelas coisas que eu realmente admiro, gosto e me encantam e me fascinam em relação à beleza. E a beleza, quando eu digo, não é uma beleza libidinosa, de pulsão sexual, uma demanda em desejo de prazer. É uma beleza de admiração, uma beleza de admiração do belo. Assim como na filosofia, na poética de Narciso, não no Narciso da psicanálise, mas o Narciso poético, o filosófico da contemplação do próprio belo. Mas também não é nenhuma nem outra, é uma contemplação da beleza própria que eu estou tendo hoje. Então, para colocar nome, né, no que eu venho sentindo e para poder fazer entender o porquê está sendo tão importante compartilhar isso com vocês aqui, para deixar registrado para que eu lembre mesmo, porque eu venho sentindo isso há algum tempo e agora eu encontrei o momento de compartilhar. Eu já venho escrevendo isso nos meus cadernos e eu quero deixar essa mensagem também, porque ela faz parte desse meu processo que está atrelado a tudo que começou buscando a abstinência para poder ter uma lucidez e estabelecer assim os princípios, os valores, toda a questão de afeto, de amor que eu tenho pela vida. E a vida ela está composta por pessoas, por todos os seres, animais, minerais, vegetais, espirituais, energéticos e etc. Então, hoje, o meu olhar ele está tão aguçado, tão apurado, que eu comecei a ficar encantado por pessoas, homens e mulheres, que deixam suas rugas marcadas no rosto, pelos cabelos brancos que aparecem, por dentes que já não são mais tão brancos como uma geladeira, que tem ali uma mancha, ou um dente torto, ou até mesmo aquele sorriso que vem da alma, que a pessoa sorri com os olhos mesmo faltando dente, sabe? As imperfeições do corpo, uma pessoa imperfeições, né? Até eu não consigo nem dizer isso, mas é que para fazer entender, para mim o perfeito está no imperfeito, então a perfeição ela está composta de toda a beleza da vida. Voltando, uma pessoa super magra, por exemplo, um peito caído, uma bunda murcha, ou uma pessoa gorda, volumosa, bonita, com aquelas formas, um cabelo enrolado, um cabelo liso, careca, cara, não importa, mancha, não mancha, pinta, eu transcendi a questão da beleza. Não é que eu tô falando assim, até parece que eu tô louco de MDMA, né? Ou totalmente medicado, sensibilizado. Não é nenhum nem outro, isso faz parte de um amadurecimento mesmo da vida. E isso ele tá vindo desde uma criança na sua ingenuidade, na sua pureza, até um velhinho, uma velhinha, na mesma frequência, independente de ter passado uma vida fazendo merda ou não, ou coisa boa ou não, não é esse juízo de valor, não é essa
essa questão sobre o certo e errado. É uma contemplação da vida, um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de tomar um café, de escrever, de cumprimentar, um jeito tímido, um jeito nervoso, sisudo, todas as manifestações normais da vida. E isso para mim tem sido prazeroso, tá sido assim uma coisa muito gostosa, porque eu sempre tive isso, mas eu nunca consegui entender isso. Eu sempre senti isso e de uma certa forma eu fechei esse tipo de sentimento e pulei para esse nível de estética padronizado, de beleza padronizado, que eu também gosto, que eu também acho legal, mas eu tinha descartado toda essa beleza da vida. E resgatar isso tem sido maravilhoso, tem sido muito gostoso, tem feito com que eu me sinta parte de uma vida por completo. Não uma vida padronizada, rotulada, intitulada como tal. Uma vida de todas as diversidades possíveis, de todas as naturezas possíveis, de todas as manifestações possíveis. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois para poder falar sobre as diversidades, o quanto eu acho isso maravilhoso, o quanto eu gosto, o quanto eu sempre vivi isso, inclusive dentro de casa, e o quanto isso sempre foi maravilhoso, porque é uma contemplação pela existência manifestada do homem para com o todo, sabe? Cara, isso é magnífico. Isso eu só alcancei hoje porque eu estou abstêmio, porque eu buscava isso com a droga. Eu comecei a utilizar drogas, inclusive, na busca de Deus, na busca desse sentido, na busca de uma explicação. O preço foi muito alto, eu tive que pagar para o sete pele, não teve jeito. A negociação com a droga é de uma energia inferior, não tem jeito. Ela até pode vir numa porta, numa janela, num insight, em um nível seguro que vai ampliar o nível transcendental das coisas. Mas ele tem um preço alto. E eu paguei esse preço e pago até hoje, sabe? Então, conseguir pagar esse tipo de conta e gozar um fruto tão sutil, tão pleno, tão puro, de ligação totalmente estética, de beleza, da imagem, do visual, de reflexão da essência, uma reflexão elementar, vital, sabe? Uma sensitividade de harmonia com a vida. Meu, isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom. E eu queria muito deixar essa mensagem aqui, porque esses são os prazeres que vão preenchendo o corpo, vão preenchendo a mente, vão preenchendo o coração, vão fazendo com que eu me sinta parte da vida, da existência, sendo apenas mais um e contemplando todas as belezas da vida, inclusive nessas imperfeições, entre aspas, fora das padronizações, também entre aspas, mas que faz parte de toda a vida. Mas é isso. Me estendi, um vídeo muito longo. De qualquer maneira, eu acho que eu consegui deixar a mensagem sobre a contemplação da beleza, a contemplação estética, nessa característica artística de reflexão de mim mesmo. Então, com um todo, nessa ligação de amor, de construção afetiva que eu consegui e estou vivendo hoje, porque eu tenho uma jornada abstêmia que me favoreceu lucidez. Então o que eu sinto hoje é verdadeiro, é real, não é ilusório, não é estimulado, não é copiado de nada e nem ninguém. É meu. E isso é o que eu sempre quis. Ficamos por aqui. Nosso mantra de final é sempre o mesmo. Se quiser falar comigo, tem os contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. E seguimos falando. Valeu!